Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, pela vida do diácono Osmar, Senhor, que nesta noite irá transmitir a tua palavra, Deus, que nós que estamos aqui nesta noite venhamos dar o máximo de atenção à tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Usa poderosamente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, na santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Jesus. É um motivo de alegria e mais uma vez receber a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar da grandeza do Senhor, de falar do maior ato da humanidade. Tem pessoas que acham que o maior ato da humanidade foi quando eles dizem que sei lá quando década foi, o ser humano, os americanos, foi à lua, né? Tem gente que diz que o maior ato da humanidade foi isso. Outros já vão dizer que o maior ato da humanidade pode ser esse novo homem bilionário que consegue fazer o foguete dar ré, né? Mas nós que estamos aqui, cremos e acreditando que o maior ato que aconteceu nesse mundo foi o Criador dele pisar nessa terra para morrer por aqueles quem ele criou. Este sim é o maior ato que a humanidade já viu, e não verá mais outro semelhante a esse. Esse é a nova aliança, aliança que permanece, e segundo a Bíblia Sagrada, relatada pelo apóstolo João em suas cartas, Deus é fiel a essa aliança. Ele é fiel e justo a olhar para ela e ver aqueles que estão debaixo dessa aliança. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Então nós estamos diante do maior ato que essa humanidade já viu, que é o sacrifício, aleluia, do Filho de Deus, aquele que a Bíblia destaca que fez todas essas coisas. Por Ele, por causa dele, tudo existe. Jesus de Nazaré. Fique de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Deus eterno e todo-poderoso. Evangelho de João, somente o versículo 29, que é o tema desta festa, desta campanha. Evangelho, qual escreveu João, capítulo 1 e o versículo 29. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. Isso é apenas um versículo, é bem rapidinho. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podeis assentar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos, e já é de conhecimento da igreja, né, durante toda essa campanha, a leitura já citada, falada diversas vezes. Eu escolhi apenas esse versículo. Claro que nós vamos também debruçar entre os outros versículos, mas o principal é esse, aonde o maior foco que eu vou enfatizar aqui nesse momento é esse versículo. Mas para não ficar desapercebido dos irmãos, as pregações passadas, alguém já deve ter visto aí os bannerzinhos, né, as imagens. Na primeira noite, o diácono Francisco José, né, o Chiquinho, aquele pequenininho, ele falou uma frase que marcou, e ele disse: olhai para ele, não há Salvador em outro lugar, só Jesus Cristo salva, liberta e pode preparar o homem para um dia
descansar com Ele no céu. Olha que frase poderosa. Segunda noite, diácono Guilhermano. O sangue derramado não foi à toa. Ele foi o motivo da salvação, da vida eterna que alcançou a minha vida e a sua. A noite de ontem, a irmã Dora Lima falou: foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e não desistiu. Foi necessário por amor de mim e a você. Glória seja dada ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu sempre costumo observar cada pregação justamente por causa disso. Em campanha não é uma pregação em cada noite, é uma pregação distribuída nas noites. Aquele que falta um dia perde, para mim, pelo menos 50% de toda a mensagem. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem. E dentro desse evangelho qual escreveu João que estava próximo de Jesus. Este João é o mesmo João que quando Jesus resgatou Pedro, João era seu sócio, estava próximo dele. E esse João escreveu esse evangelho. Ele dá um pouco de diferença entre os outros, mas não há discordância nele. Esse evangelho, ele é o evangelho, os outros evangelhos, evangelho que fala sobre o reino dos céus, o reino que é chegado. E esse evangelho, na sua leitura, para mim, ele é o evangelho que descreve o rei, que descreve quem os trouxe, aquele que nos propiciou esse reino. Enquanto os outros falam dos fatos que Jesus fez, o evangelho de João enfatiza quem é Jesus. E ele vai dizer: ele é o cordeiro, ele é a luz, ele é o pão, ele é a água, ele é a videira. E João vai descrever quem é esse Jesus que fez as outras coisas que os outros escritores dos evangelhos relataram e falaram que Jesus disse. Então eu amo esse evangelho de João e até mesmo as cartas de João. Mas João, o apóstolo, está descrevendo aqui a vida de outro João, que até virou quase que sobrenome, né? João Batista. Nós vemos nomes de várias pessoas dessa maneira. Batista é um nome que ele titulou foi intitulado a ele, melhor dizendo, por ele batizar as pessoas. Então João, o Batista, ele fala essa coisa, e João, o apóstolo, está relatando aqui. Então a missão de João, o João, o Batista, ele é o precursor de Cristo Jesus. Ele é aquele que veio falar antes, veio revelar antes, veio preparar os corações antes sobre aquele que viria sobre essa terra, aquele que o criou. Então João começa a descrever em um cenário crucial da humanidade. João está falando dentro da Judéia, entre ali perto de Jerusalém que ela foi destruída. Hoje nós vemos pelas histórias 2 vezes em sua totalidade. Jerusalém que ela foi cercada pelo menos 23 vezes. Jerusalém que foi atacada 52 vezes e foi recapturada por volta de mais ou menos umas 44 vezes. Então a cidade, ela é o centro de toda a humanidade. O mundo inteiro está olhando para lá, e João está pregando lá, João está falando lá, João está ensinando lá, João está preparando os corações daqueles, porque o reino dos céus já estava chegando a essa terra, e melhor dizendo, já tinha chegado, porque Jesus já estava no meio deles. Então João está falando em uma região onde nós vamos entender que ela tem a sua localização num ponto, eu anotei aqui, na encruzilhada dos continentes.
que envolve cultura transcendente do tempo, histórias e fronteiras. João está falando dentro do cenário onde é o encruzilhado dos continentes, ou seja, o europeu, o asiático, o americano, o africano. Então a cidade está situada praticamente no centro do mundo. Então João prega naquela terra, uma terra muito importante, onde é ponto de convergência de várias coisas. Por exemplo, fé, ideais, história, espiritualidade, humanidade, identidade, ciências e crença e diversas outras coisas. Então o centro de toda a humanidade, o centro da história, a origem do mundo, a origem do ser humano, parte da cidade onde João está pregando. E João está orientando e trazendo de volta ao povo as suas origens e a quem deve adorar. Então João começa a descrever. Mas para entrar no versículo, onde é o ponto principal da mensagem, a Bíblia relata que sacerdotes e levitas vão até João, começam a procurar João, observa suas mensagens, começa a ver e começa a trazer indagação. Começa a trazer na vida daqueles religiosos, dos escribas, daqueles que estavam de frente da palavra, da pregação da lei, aqueles que estavam no templo, olhando alguém que pregava fora, alguém que não estava dentro, alguém que não estava no meio, que não vestia as vestes como eles vestiam e que se alimentava de forma estranha, mas mesmo assim carregava a multidão, tirava os pessoas que seguiam ele para seguir João, ia para o deserto, porque toda a região lá é deserto. Mas nós vamos entender que o maior deserto era a falta de Deus no coração daquele povo, e João vinha falando, vinha pregando, e chegaram até ele para fazer as perguntas e as indagações. Chegaram para João e perguntaram: quem és tu? É um dos profetas? Aí João: não. Tu és Elias? João: não. Tu és o Cristo? João: também não. E chegaram até João para entender e para saber: quem é você que prega de uma forma e está tirando a população de nós, a multidão de nós? E chegavam até ele e perguntavam: então quem é você? Quem é você? Você não é o Cristo. Nós achamos que você era o Cristo, para ter uma autoridade dessa, pregar dessa forma. E eles ficaram perguntando. Aí é onde entra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque enquanto eles estavam perguntando a João quem era João, Jesus estava passando no meio deles. Jesus estava caminhando no meio deles. Enquanto todos estavam atenção voltada para João, João vê Jesus passando e começa: eis. Esse eis não é aquele eis que é escrito com X, que remete passado, algo que já foi e não é mais. Pela palavra nós entendemos que Jesus, ele não foi e deixou de ser, ele é. A Bíblia diz que ele é. Ele é, porque foi no passado, é no presente e será no futuro. É o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. Ele é para todo sempre, é o Deus Pai de toda a eternidade. João está falando de um eis que nos indica um advérbio e usa para apresentar alguém. Enquanto todos estavam olhando para João, enquanto todos estavam atentos para João, João tira o foco dele e diz: eis. Que é isso? Um apontamento, um direcionamento. Então, enquanto todos estão olhando para João, será que é você? É você que é o Cristo, é um profeta? Ele diz: não, eu lhe direciono para quem é. O eis é simplesmente um direcionamento. Então a mensagem é essa. É ponto por ponto de cada palavra, cada letra, cada sílaba escrita nesse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Nós começamos com eis. O eis é um direcionamento. Eu não sei se você tem ou deixou de ter ou está perdendo, mas o seu direcionamento não pode ser tirado pelas coisas do mundo. O seu direcionamento é o céu através de Cristo Jesus.
você não pode perder aquilo que está lhe direcionando para o que é correto. Você não deixa e não pode de maneira nenhuma deixar Satanás destruir aquilo que o Senhor já te deu. Guarda o que tu tem, para que Satanás não roube e você não venha perder sua coroa. João está direcionando toda a multidão. Vocês estão olhando para mim? Mas eu não sou digno nem de desatar a sandália. Eis, é Ele que é, e eu aponto para Ele. Alguns, pelo menos eu, voltei o caminho do Senhor na época da pandemia. Alguns podem até achar, será medo de morrer? Não, porque a doença para mim foi, o que faltou foi só o sabor das coisas, o resto não senti mais nada, foi só isso. Então não tive medo de morrer. Então o que foi então o problema? Você chegou até ir no hospital? Não. O irmão Pedro chegou aí no hospital, mas eu não. Então não foi medo disso. Mas por que eu voltei para o Senhor? Porque em Mateus 24 fala dos apontamentos, das primícias e daquilo que revela a volta do Filho de Deus. Quando eu vi aquilo acontecer no globo terra, eu disse: isso aqui também é um eis, isso aqui também é um direcionamento. Para o inferno eu vou nada, eu prefiro ir para o céu. E voltei para os caminhos do Senhor, porque eu enxerguei o id, e eu enxerguei o sinal, e eu enxerguei o direcionamento. Jesus está voltando. Eis, não sou eu, mas eu aponto para quem é. Não sou eu, mas eu direciono para quem é. Mas ele continua: eis o. Vamos parar aqui. O aqui ele tem uma finalidade. Ele é um artigo definido. Ele está definindo quem é. Usa-se para apresentar, indica e se trata de um ser específico. Então, quando João destaca eis o, João está dizendo: não sou eu, mas eu lhe direciono para o definitivo. Eis o, um artigo definido. João está dizendo: eu sei que vocês estão olhando para mim. Eu sei que vocês fazem todo aquele processo que era autorizado por Deus. Matava o cordeiro, selecionava, ano após ano, tinha que se fazer. E cada ano que se fazia, voltava a consciência do pecado, do que tinha errado. Mas eu não sou Cristo, mas eu aponto para o que é definitivo. Ele está passando aí no meio de vocês. Então, eis um direcionamento definitivo. De quê? Cordeiro usado para sacrifício. Cordeiro era separado, novinho, 1 ano. Eu confesso para vocês que se a pessoa que tinha preparado o cordeiro para o sacrifício levava 1 ano para matar, transferia os seus pecados, mas se do rebanho daquele camarada não tivesse cordeiro, ele estava, no nosso popular, estava lascado, porque não tinha mais cordeiro para ele sacrificar. Ele teria que comprar. E aí entra o que os fariseus, os religiosos fizeram com aquele que não era judeu. No espaço daquele átrios que estava, aqueles que não eram judeus se encontravam para glorificar e exaltar a Deus. Eles pegaram aquele espaço e começaram a vender os animais, porque tinha pessoa que não tinha. E as pessoas que não eram judeu, que usavam aquele espaço para adorar, deixaram de adorar, porque estavam comerciando e vendendo. Só que aí João olha para todos e destaca: eis o cordeiro, que ele está dizendo: eu lhe direciono para o definitivo sacrifício. É isso que João está dizendo. Eu lhe direciono
para o definitivo sacrifício. Não se preocupe, se você está debaixo do sangue do Cordeiro, o sacrifício já foi feito e Deus é fiel e vai salvar a sua vida, porque você está debaixo e protegido por Cristo Jesus, o Cordeiro, o sacrifício definitivo, aquele que João apontou, aquele que você um dia foi direcionado e foi apontado por alguém que pregou para você. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos para o de Deus, porque o primeiro cordeiro era deles mesmos. Eles mesmos criavam, os homens mesmos separavam, os homens mesmos deixavam separado, para que ele não viesse sofrer um acidente, nem alguma lesão, porque não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter nada nele. Então ele deixava separado dos outros. Só que aí entra aquilo que Isaac chegou para Abraão, olhou para tudo, viu o fogo, viu o cutelo, viu a lenha, mas Isaac achou algo estranho. Pai, tem tudo aqui. Olha, falando com Abraão, está tudo aqui, eu estou vendo tudo, o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas eu sou acostumado a estar com o Senhor nesse momento. Está faltando algo aqui. Cadê o cordeiro? E Abraão, respondendo o filho, profetiza para o mundo inteiro: é Deus que vai providenciar o cordeiro. É Deus que vai providenciar o cordeiro. E João Batista, ao ver Jesus cercado das indagações, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eu lhe direciono para o definitivo sacrifício soberano. Eu lhe direciono para o definitivo sacrifício soberano. Não é humano, não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Ele fez que te salva. É o que Jesus fez que nos salva. É o que Deus preparou que nos dá uma nova chance, uma nova vida e a oportunidade de se encontrar com Ele. Mas continua: louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Tirar já dá para entender o que é, mas na essência da palavra, do seu significado, ele está dizendo para nós: arrebatado, arrancado, elevado. Ele é tirado de algo, tirado de alguém. Então a Bíblia vai nos demonstrar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que não é eu que transfiro. Quer um exemplo? Vamos usar um exemplo comum, popular, nosso. Vamos se dizer que eu assassinei alguém. A polícia e a justiça estão me procurando. De repente eu chego diante do juiz: olha, realmente eu matei, eu tenho culpa, mas eu estou te presenteando com algo. Daqui, eu estou botando isso aqui, ó. Ele fica no meu lugar e eu estou livre. Será se a justiça ia olhar para mim a fazer algo desse tipo? Será se um justo juiz, eu estou falando de justo juiz, não estou falando dos que os irmãos já sabem o que está acontecendo no Brasil, não. Então o justo juiz não poderia, sabendo que eu sou malfeitor, inocentar porque eu lhe agradei, inocentar porque eu dei um presente. Então, de forma simbólica, aquele que pecava sacrificava o cordeiro, Deus aceitava por um ano, porque foi ordem dele, mas não tinha capacidade de automaticamente arrancar aquilo que eu tinha cometido. O cordeiro era morto no lugar de quem pecava, o pobre do coitado. Ele era morto em vez da pessoa ser morta. Só que aí era eu que preparava. Só que aqui João está dizendo, ó, o cordeiro não é seu, ele é de Deus e ele tem uma finalidade: arrancar.
esse tirar também tem a sua essência de levar, trazendo do original, da escrita da palavra do Senhor. Ele tem também a finalidade de levar, de carregar. Então tirar quer dizer, ele toma, ele arrebata e ele coloca em seus ombros e leva. A pessoa ficou, ele arranca e carrega. Então esse tirar tem essa essência. Então João está dizendo: eu lhe direciono para o definitivo sacrifício soberano que arranca e carrega. Ele não só sombreia, sombra era o cordeiro, ele faz o que? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então João está enfatizando o definitivo sacrifício de Deus que arranca a causa que te afastou de Deus. Só Jesus. Mas não é você não, João? Não é tu que é o Cristo? Ele: não, eu estou lhe apontando para quem tem um poder e é definitivo, soberano, aquele que foi preparado por Deus, que tem a finalidade de arrancar e carregar aquilo que te afasta de Deus, que é o pecado. Então João está nos demonstrando algo que Jesus falou na ceia. Se nós olharmos para a Escritura Sagrada, Jesus ele celebra com os seus discípulos a Páscoa e depois a ceia. Quando ele celebra a ceia, ele diz: fazei isto em memória de mim. Jesus já está enfatizando que ele vai morrer, tem que fazer em memória dele. Mas quando ele vai celebrar a Páscoa, que é antes da ceia, Jesus disse: desejei muito participar convosco. Então essa frase, um dia eu lendo, há muito tempo, a frase ficou: desejei muito. Isso ficou e eu lia e ia para outro canto, e essa frase na minha mente: eu desejei muito participar convosco. Sabe o que é que Cristo está dizendo, igreja? O ser humano ele é temporal, Deus não. Mas Jesus está dizendo: eu observei vocês, eu observei a humanidade, e desde a fundação, que está escrito em Apocalipse, o Cordeiro já estava preparado. Jesus olha para os seus discípulos, estão falando para ele, está ministrando para ele: eu desejei muito participar convosco dessa última Páscoa, porque ela desde a sua origem me representa, desde o povo que foi tirado lá do Egito, desde o povo que foi carregado pelo deserto e trazido até aqui, eu estou acompanhando, e vocês não fazem ideia do quanto eu estou esperando esse momento. Vocês não fazem ideia da oportunidade que eu estou tendo e estou revelando para vocês. Desejei muito participar convosco. Talvez, não vou dizer que é certeza. Tem aqui os pastores, presbítero, que pode dizer: Jesus celebra a Páscoa e também a Santa Ceia. Então ele se alimentou, se fartou. Judas põe a mão no prato nesta hora da Páscoa, mas na hora da ceia Judas já não está mais aqui, ele já está indo embora. A ceia é celebrada para aqueles que realmente eram crentes. Judas já tinha ido embora, mas Judas coloca a mão no prato na Páscoa. Então eles se alimentaram, eles se fartaram, eles se encheram, mas na hora da ceia Jesus diz: a partir de agora é assim. Só que acredito eu que eles se confundiram nesse ato. Aí Deus levanta Paulo para dizer: para comer, come em casa. Deixa eu organizar esse negócio aqui. Talvez eles estavam fazendo isso, a Páscoa e ceia ao mesmo tempo. Por isso que ele diz: fazei isto em memória de mim. Mas ele enfatiza: comer, come em casa. Aqui é a Santa Ceia, e esperai-vos um pelos outros. Então acredito eu
que o motivo dele explicar dessa maneira era para centralizar o ato. Não tinha mais Páscoa, já tinha acontecido o sacrifício do Cordeiro Soberano. Agora é relembrar o seu ato até a vinda de Cristo Jesus, porque aquele que esquecer pelo Pai também não será lembrado. Então eu lhe direciono para o definitivo sacrifício soberano que arranca e carrega a causa que te afastou de Deus, para concluir do mundo. O que é que isso quer dizer? Sem distinção. Não é questão de ser mais rico ou ser mais pobre, de ter olhos azuis ou ter olhos pretos, de ser louro, de ser moreno, de ter elevação na popularidade, ter status na sociedade. Não. É do mundo inteiro, sem distinção. Só basta crer no sacrifício do Cordeiro, no sacrifício de Deus, preparado por Deus, que arranca, carrega a causa que te afastou de Deus. Por isso que ele enfatiza: eu sou o caminho que te leva de volta ao Pai. Aquele que olhar para mim também está vendo ao Pai. Creia em Deus, mas creia também em mim. Cristo Jesus é aquele que nos leva de volta ao encontro com Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No domingo, conhecido como Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, possamos te dizer, ovacionado, celebrado como rei. Os impérios da época e o pecado tinham uma força. Qual era essa força? A morte. Tantos impérios conseguiam controlar os seus povos, ameaçando de morte. Se rebelasse, se votasse contra, era morto. Da mesma forma o pecado, pecou, tem salário para ele, é morte. Então no Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém e destrói a principal arma usada pelo rei e pelo pecado, morrendo e ressuscitando. Jesus é soberano. No Domingo de Ramos, Jesus entra com essa finalidade: vou destruir aquilo que está travando, que está empatando, e vence a morte e ressuscita. O rei é soberano. Na segunda-feira, Jesus entra dentro do templo, conhecido como a Segunda-feira Santa para nós, né? Na Semana Santa. Então Jesus entra dentro do templo e anuncia a restauração para o seu propósito original. Ele arranca, destrói, derruba tudo aquilo que era contrário e volta a adoração a Deus, porque a casa do Senhor é casa de oração. Na terça-feira, Jesus vê uma figueira sem fruto, amaldiçoa e ela murcha. Isso é símbolo profético para os seus discípulos de que a atual liderança do templo de Israel se esqueceu do seu propósito original e mostra que é corrupta, morta e deixa ser destruída. Até tinha aparência de vivo, mas estava morto, não tinha fruto. É o mesmo que Jesus fala para a igreja em Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse. Tem nome de que vive, tem simbolismo, está mostrando, tem crente, o pessoal está olhando, tem igreja, mas está morta. Perderam a essência do verdadeiro evangelho. A essência do evangelho é aquilo que perturbou muita gente, até mesmo os discípulos, até mesmo os apóstolos. Ficaram difícil de entender. Qual é a essência do evangelho? Aquele que não comer da minha carne e nem beber do meu sangue não é digno de mim, não tem parte comigo. Aí entrou o conflito. Não pode beber sangue nem comer carne. Só que Jesus mostra lá no finalzinho, na ceia, quando ele pega o pão e rasga, ele diz: isso aqui é símbolo do meu corpo que será rasgado e entregue por vocês. Você tem que se alimentar de mim, porque esse mesmo João, o apóstolo, enfatiza: ele é o pão da vida. O sangue é aquele que nos lava, nos liberta, nos limpa de todo pecado e de todas as mazelas.
Mas na quarta-feira, os escribas, fariseus, saduceus decidem: se Jesus não for morto, Roma virá. Por quê? Porque Jesus estava levando multidão, ele era rei, estava tirando a atenção deles, eles eram vaidosos. Jesus estava carregando a multidão, estava tirando a atenção deles. Aí ele diz: se Roma vê isso aqui que está acontecendo, Roma vai vir, vai tirar nossas mordomias, vai nos matar, vai destruir o templo e vai voltar a ter aquele peso maior sobre nós. Olha o que é que ele decide: tomará o nosso poder, olhando para Roma, Roma virá, tomará o nosso poder, o poder que nos resta, e destruirá o templo. Aí eles decidem nessa reunião: é melhor um homem morrer do que uma nação inteira se perder. E quando eles estão decidindo isso, eu acho lindo. Maria está se aproximando de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, com um frasco de um perfume precioso, que é avaliado a 300 moedas. Era um salário de um ano inteiro. Ela se aproxima de Jesus, quebra e derrama, já preparando o corpo de Cristo, justamente porque ele já tinha decidido, sem ter noção, Jesus realmente veio para morrer, para salvar não só uma nação, mas o mundo inteiro. Mais o mundo inteiro. Isso na quarta. Na quinta, eu estou trazendo no nosso contexto, naquilo que já está entendido há muito tempo. Não estou trazendo discussão teológica nem outra coisa. Estou trazendo aquilo que já é do nosso entendimento. Na quinta, Jesus ao comer o cordeiro e o pão, ele bebe um pouco de vinho. Jesus redireciona o significado daqueles símbolos, fazem eles olhar para o ato da salvação passada, lá no deserto, e ele também mostra e lhe direciona para a nova salvação. Jesus mostra o cordeiro na Páscoa celebrada com discípulos, e mostrando a Santa Ceia, redirecionando ele como o cordeiro principal preparado por Deus. Na sexta, antes de morrer na cruz, Jesus despede perdão para todo o povo, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. E isso aqui também foi outra palavra que marcou em meu coração. Por quê? Porque Jesus está olhando para nós. Jesus não está olhando só para toda a multidão. Claro que Jesus está olhando porque o povo estava zombando dele, mas a palavra é um contexto teológico, porque a Bíblia é literal, nós entendemos no literal, mas ela também tem a profundidade espiritual. Então Jesus, quando diz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz, Jesus está enfatizando: a população do mundo perdeu, Pai, o acesso a ti, porque Satanás se enganou. Mas fique tranquilo, porque eu, como a verdade genuína e verdadeira, se eles me conhecerem, eu liberto cada um. Porque aquele que conhece a verdade vos libertará. Então Jesus enfatiza na sexta-feira: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, estão sendo enganados. Ele morre, está consumado. No sábado, um dia para trazer para nós parecido como esse, Jesus já tendo sido morto, já estava consumado tudo que Jesus veio fazer, ele fez, já se encerrou, ele já está no sepulcro. Assim, sem mais nada para realizar, Jesus está no sepulcro. Está uma espécie de descanso para o nosso entendimento. Isso nos mostra o quê? Que não precisa nada a mais para nós fazermos, para nós tentar trazer um aspecto de salvação pelos meus atos. Não precisa ser humano fazer mais nada, só basta crer naquilo que João disse: eu lhe direciono para o definitivo sacrifício soberano, que arranca e carrega a causa que te afastou de Deus, sem distinção. João está destacando, e Jesus no sábado mostra tudo realizado e tudo já feito. Nós só basta confiar, acreditar,
crer, seguir fielmente, guardar no coração e seguir rumo ao céu. Jesus realizou, é soberano, não precisa mais nada ser feito, só basta eu crer em Cristo Jesus. Só basta nós crermos em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, eu lhe direciono para o que é definitivo. Ele é sacrificial, é soberano, porque é de Deus, porque Ele tira, Ele arranca e carrega o pecado, a causa que te afastou de Deus, do mundo sem distinção. Mas é preciso crer, acreditar no ato de Deus, no ato feito por Cristo Jesus. E isso nós acreditamos, e isso nós confiamos, e isso nós vamos continuar seguindo firme e forte, porque Deus vive, Ele ressuscitou. A parte do domingo vem amanhã que você vai saber. A parte da ressurreição, a mensagem, a sua conclusão será amanhã. Porque Jesus, faz um dom maior para mim. Porque Jesus, Ele olhou para todos nós, Ele viu a sua condição de Deus, mas mesmo assim Ele olhou para nós e deixou o esplendor de sua glória. Vamos ficar de pé. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas do céu. A igreja,
oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor se isso não for amor. Nada disso faria sentido você viver, você acordar, você respirar, você se alimentar, você existir, você enxergar, você falar, você ouvir, você caminhar. Nada disso faria sentido se não fosse o amor de Deus por você. Guarda essa palavra no coração e aplauda o Rei Jesus, porque Jesus vive, porque Ele ressuscitou. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarde mais uma parte da ministração da palavra do seu coração hoje à noite, para que amanhã ela venha se completar, como já foi bem lembrado. Amanhã a mensagem ela se completará. A obra de Jesus no final da sua vida, ela inicia em um domingo e ela se conclui no outro domingo. E amanhã é o domingo que representa o domingo da ressurreição. O primeiro domingo foi conhecido como o domingo de Ramos. E uma semana depois vem o domingo da ressurreição. E amanhã nós estaremos completando essa mensagem em nome de Jesus. Igreja, se sentaram, fique de pé. Agora nós vamos estar louvando a Deus. E aqueles que querem receber a oração, unção, posição de mãos, venham até aqui. Nós estamos com os presbíteros aqui já de prontidão, o evangelista. Glória a Deus. E já vamos começar a adorar em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Quer unção bem em nome de Jesus. Deus, os presbíteros já podem, já podem sair ungindo aqueles que vierem aqui. Não me interessa saber do passado, triste sofredor. Sigo para frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor. Foi lá no Calvário que os meus pecados Cristo apagou. Hoje sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus, com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus, preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus, em Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Vai abençoando Jesus. A alma
derramando a tua unção sobre cada vaso nessa noite, operando milagres, cura, Senhor, faz maravilhas. A tribulação pode me cercar, clamo por Jesus. A doença vem para me tragar, clamo por Jesus. Quando o tentador quer me devorar, clamo por Jesus. O crente fiel sempre vencerá, em nome de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Não me interessa saber do passado, triste, sofredor. Meu Deus, maravilhoso, que maravilha, Jesus. Sigo para frente, Glória a Deus. tudo é diferente, Aleluia. tudo é bem Vai melhor. enchendo, Senhor, os teus vasos da tua unção. Foi lá no Glória do Calvário teu poder. que os meus pecados Cristo apagou. Hoje sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. A tribulação pode me cercar, clamo por Jesus. A doença vem para me tragar, clamo por Jesus. Quando o tentador quer me devorar, clamo por Jesus. O crente fiel sempre vencerá, em nome de Jesus. Aleluia! Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus.
Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Aplausos para Jesus. Que maravilha, Senhor. Glória a Deus. Ele sentiu que alcançou sua resposta, já pode tomar seu lugar. E aquele que ainda está esperando, vem amanhã. Glória a Jesus. Para que Jesus, Ele responda a tua petição. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele é tão extraordinário que Ele sempre nos surpreende, né? Eu estou de veras bem, eu diria, surpreendido com esta campanha em relação ao fervor que está acontecendo dentro dela e em relação à quantidade de frequentadores desta campanha. Tem sido realmente uma frequência muito boa em cada culto, em cada noite. Os irmãos tomaram gosto, sentiram o prazer de vir cultuar ao Senhor, decidiram vir à casa de Deus durante essas noites para exaltar o nome do Senhor, e a frequência tem sido maravilhosa, tem superado a muitas outras campanhas, inclusive até a campanha, a Semana Pentecostal. Nós temos visto a superação cada noite em quantidade de frequentadores, de servo de Deus que tem buscado a casa de Deus nessas noites da campanha. Que Deus continue abençoando. Esperamos que amanhã, assim o Senhor, Ele não vai deixar de estar presente em cultos que virão para frente, mas amanhã a campanha terá o seu encerramento e eu tenho certeza que os propósitos dela serão alcançados. No tempo certo, cada vida que veio em busca de uma resposta de Deus, você vai alcançar. Alguns já alcançaram no decorrer desses dias. Alguém alcançará amanhã e outros vai aguardar um pouquinho mais. Mas a resposta buscada na campanha você vai ter, você terá em nome de Jesus. Queremos agradecer a quem nessa noite nos visita, o Amâncio, né, e sua família, nos dando a honra, a alegria de estar aqui conosco. Muito obrigado. E a nossas congregações, e sempre presente desde a quarta-feira, aqueles que vêm representando as congregações, também louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Agora vamos ficar de pé, igreja, mais uma vez. Não, eu quero né, acreditar que não é pedir muito, porque dessa vez você vai ficar de pé, porque nós vamos ter oração e você não vai mais sentar, você vai voltar para casa. Glória a Deus. Esse pedido é para você ficar de pé e depois você começar a andar para ir para casa, em nome de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa fundamentada na palavra de Deus, né? Eu não vou garantir que você não vai chegar em casa, mas eu posso dizer para você, poderá não chegar em casa. Se Jesus arrebatar a igreja antes, você não vai chegar à sua casa terrena nunca mais. Glória a Deus. Aí deixa para aqueles que são materialistas, que gostam dessa terra, ficar usando a sua casa à vontade. Aí nós vamos para aquela que Jesus já preparou, está lá, prontinha, só aguardando a nossa chegada. Glória a Jesus. Quantos querem oração, igreja? Aleluia. Meu Pai eterno, Deus soberano, mais uma vez choramos, Senhor, agradecendo a Ti pela oportunidade do culto desta noite, Senhor, nesta quarta noite desta campanha abençoadíssima e abençoadora. Meu Senhor, todos que vieram, sei que voltarão para casa, Senhor, fervorosos, animados, entusiasmados, Senhor, queridos, alegres,
jubilosos, Senhor, cheios, Senhor, da esperança de que ainda tem muito mais, de que ainda haverá muito mais, Senhor. Aqueles que já receberam o Senhor, sabem que ainda tem muito mais em Ti para buscar. Aqueles que ainda não tiveram sua resposta, sei que estão crendo, Senhor, convictos de que vão ouvir de Ti, Senhor, de que vão receber de Ti, Senhor, a resposta que tanto tem vindo aqui buscar, Senhor. Meu Deus querido, agora pedimos o nosso retorno para o nosso lar em paz, em segurança, Senhor, Deus querido, e que possamos chegar em nosso lar, se assim o Senhor o permitir, que possamos, Senhor, ao chegar no nosso lar, encontrar tudo em paz, em ordem, e possamos, Senhor, encontrar um ambiente próprio para poder descansar, deitar e dormir, Senhor, e ser guardado por Ti, livre de qualquer incômodo e perturbação deste mundo vil, Senhor, mas sempre, Senhor, aquele sono que o Senhor preparou para os Teus. Fica com todos, é o que nós Te pedimos e Te rogamos, em o nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja e o povo de Deus que vai para o céu. Diz: graças a Deus e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.